Bom, Thiago, é o nosso quarto episódio. Nós falamos já dos princípios e agora nós vamos começar a falar um pouco dos tributos. Nós vamos começar falando de dois tributos que não vão mudar de nome, não digo nem de base de incidência, né? Porque talvez haja aqui uma ampliação, nós vamos ver isso. Mas vão continuar na mesma competência, Estado e Distrito Federal, né? E o primeiro deles é o IPVA, né? Veículos automotores. Vai continuar chamando de IPVA? Quais são as características do IPVA projetado e agora já aprovado na reforma tributária? Não, excelente tópico, pergunta e tema, né? E aí a gente tem muitas questões assim para a gente debater. E é engraçado porque assim, é um debate muito antigo, né? Que é quais os limites da competência dos estados e do Distrito Federal para tributar o veículo automotor. Então a gente passa pelo que é veículo automotor, o histórico de precedentes sobre o tema, né? Inclusive o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Tem uma questão econômica importante. E aí a defesa dessa tributação ela passa por uma consideração de capacidade contributiva, o que é também um debate super importante, né? Então, qual que foi a alteração? Vamos no início, né? A gente sempre teve a previsão para que os estados e o Distrito Federal pudessem instituir um tributo para capturar, enfim, essa riqueza, esse signo de riqueza que é a propriedade de veículos automotores. Tá bom, se a Constituição sempre previu isso, fica a discussão sobre o que é veículo automotor. Teve até, nesses precedentes, discussão sobre aeronave, embarcações, né? Porque seriam eles veículos automotores, né? O Supremo enfrentou isso, né? Enfrentou isso algumas vezes. Tem um precedente importante que discute a tributação de embarcação, salvo engano, e de aeronave por meio de uma lei instituída pelo Estado do Rio de Janeiro. E aí, qual que é o ponto, né? O ponto todo tem várias questões importantes, mas historicamente o IPVA ele sempre foi voltado a veículo automotor terrestre. Viário. Viário, exato. E aí o que se defendia é que a Constituição, ao prever a possibilidade de instituição de impostos sobre essa materialidade, estava se referindo ao veículo automotor terrestre viário, ou seja, carros, né? Basicamente, motos. O que ocorre é que a propriedade de um avião, ou de uma lancha, ou de um iate, claramente, né, essa propriedade revela a capacidade contributiva. É um sinal claro de riqueza, de muita riqueza. Então, isso sempre gerou um certo desconforto, né? Será que o legislador isentou, ou melhor, dentro do desenho das regras de competência, será que essa materialidade estaria fora, teria que ser cobrada por uma competência residual da União, ou estaria no imposto sobre grandes fortunas? E aí existia todo um debate a respeito do tema. E é interessante que a Constituição dizia só veículos automotores, e depois quando se vai hoje em dia, porque é a legislação que nós temos atualmente, você tem o Código de Trânsito, que define aquele veículo com motor e propulsão própria, que se move por seus próprios meios, né? E para transporte viário. E depois você tinha a legislação do Tribunal Marítimo para embarcações que se transportam sobre a água, do Código de Aeronáutica dizendo que o avião era o aparelho que se sustentava no meio aéreo, mas o que eu entendo que o Supremo decidiu, Tiago, e acho que você pode confirmar, é que se a legislação deu 3 definições diferentes e para o veículo automotor a legislação tratou como veículo de autopropulsão, com motor, viário, as aeronaves e as embarcações, embora pudessem ser equiparados a veículos em outros meios que não o viário, embora se automovessem também, foram excluídos do conceito veículo automotor, que seria um conceito constitucional, seria a base que a Constituição autorizou para a incidência do IPVA. Aí agora, o que a Constituição fez? Ela amplia essa base ou não na reforma?
Eu acho que tem uma pergunta anterior, eu não sei qual o nível de complexidade que você quer dar aí para os diálogos. Eu acho que todo, Todo? porque quem está assistindo, aí já até tem recebido e-mails Uhum. e comentários das pessoas que têm falado bem desse formato, e uma das coisas que eu sinto que as pessoas estão gostando, claro que tem aqueles que são menos versados no direito tributário, espero que estejam entendendo, que a gente esteja falando uma linguagem acessível, mas é que a gente não está poupando a nossa audiência das reflexões mais difíceis. Eu acho que a gente tem que fazer elas mesmo, então fica à vontade. Assim, né? Porque tem uma discussão que eu acho que a premissa para essa que você propôs, que é entender se a Constituição ela traz conceitos e mais, se ela traz conceitos advindos da lei privada, da legislação privada, ou se ela busca, dentro de uma concepção histórica, né, a formulação de uma norma um pouco mais ampla, uma noção de propriedade. E isso impacta porque interfere na liberdade que o legislador ordinário ou complementar tem ao definir o fato gerador aqui. Isso é super interessante, quer dizer, quando a Constituição diz alguma coisa, né, ou dá ali tem ali alguma expressão, qual é o sentido dessa expressão? Né? É o que a interpretação constitucional, é onde entra a interpretação constitucional, é o que a gente discute. Muitas vezes, né, você tem um conceito na Constituição e as leis, um termo na Constituição, e as leis infraconstitucionais vão lá e conceituam isso. E aí o judiciário pode dizer se esse conceito extrapola ou não a Constituição? Pode. Mas se não extrapolar, este conceito da legislação ordinária é o que vai valer. Como no caso do Código de Trânsito para os veículos automotores. Então, é uma questão de teoria geral difícil, de teoria de interpretação da Constituição difícil, mas e bom você ter trazido. Mas acho que o Supremo caminhou nessa linha, né? Do tipo, olha, o veículo automotor é o que está conceituado em lei como tal. Uhum. E aí, por isso que a única lei que dizia o que era veículo automotor era o Código de Trânsito, ele excluiu os outros dois veículos, né? O marítimo e o aéreo. Aí a gente tem uma outra discussão sobre a força do precedente, principalmente numa análise horizontal, né? Se o STF do passado vincula o STF ou se ele pode superar, mas em relação, eu ainda quero bater nesse ponto de conceito, Henrico, porque imagine que a gente tenha daqui a um ano um carro que voa. E aí a gente não tinha essa mudança do desenho constitucional e a gente tinha um precedente do STF falando que aqui o desenho, né, da regra de competência permite a instituição de imposto só para veículo automotor terrestre. Como fica agora que estamos nós, aí no ano de 2025, 2026, com carros que voam, né? E a gente pode ir além, né? Será que o drone, com uma capacidade para levar uma pessoa ou uma mercadoria, o que seria um drone? Seria um avião, para a gente pegar o texto atual, né, que atribui? Então, porque o Código de Aeronáutica fala que se locomove no espaço aéreo, né? Com capacidade de transportar coisas ou pessoas, né? Então isso excluiria o drone, ainda que ele transporte uma câmerazinha, mas tudo bem, a câmera estaria, vamos dizer, integrada ali à estrutura do drone, só que nós temos já no mundo drones de transporte. Pois é. E nada impede que a gente venha a ter, não sei se nesse prazo curto que você previu, mas nada impede que a gente venha a ter drones que transportam pessoas, inclusive. Ou esses carros aéreos, que não são um veículo exclusivamente viário e não são um veículo que exclusivamente se move no espaço aéreo. Então, essa legislação ficaria defasada, né? Pois é, em relação a essas novas... Olha só, se a gente parte do pressuposto que tem um conceito fixo na Constituição e o conceito remete àquela lei de então que definia o veículo automotor de uma determinada maneira, e aí você fixou um conceito na Constituição a partir daquela lei. Alterada a lei altera o conceito constitucional? A gente tem várias teorias da Constituição viva ou da interpretação, vamos dizer, histórica ou da interpretação contextualizada por novos acontecimentos. O maior exemplo disso é que a Constituição sempre
proteger o sigilo de correspondência, quando não existia a correspondência eletrônica, o e-mail, né? Ou existia de maneira muito rudimentar, né? Ou seja, claramente a finalidade não foi proteger o e-mail em 1988. E depois veio a correspondência eletrônica, né? Veio as comunicações por aplicativo, e elas foram como que meio que absorvidas por esse conceito, porque a Constituição evoluiu, o conceito constitucional evoluiu conforme a realidade fática mudou, né? Eu acho que aconteceria algo parecido, mas a gente teria aqui um problema, que é a legislação infraconstitucional traz uma definição incompatível com o carro que voa, porque ou pelo menos ele seria parcialmente viário, se ele anda e voa, né? Então, eu não sei como é que o legislador faria, mas provavelmente o que eu imagino é que a Constituição ficaria com o mesmo conceito e o legislador, que vai querer tributar o veículo que voa, vai mudar o conceito e depois vai ter que se ver se esse conceito novo da lei... Então, imagina que o legislador tributar, o ente tributante, o Estado, vai dizer, olha, o IPVA incide sobre veículos automotores, inclusive aqueles que voam, né? E vai dar uma redação para isso. Aí o Supremo pode ser instado a decidir se este novo conceito está dentro do conceito de veículo automotor que o Constituinte quis em 1988, quando os carros não voavam, né? Há uma possibilidade, dá para a gente dizer o que o Supremo vai decidir, mas há uma possibilidade grande do Supremo entender que o conceito constitucional absorve essa nova realidade. Porque quando ele quis dizer veículos, ele quis dizer veículos que transportavam pessoas, né, por meio viário, mas também aqueles agora que vão fazer as duas coisas, né? Então, mas acho que a ordem das coisas seria essa. O legislador infraconstitucional vai mudar ele o conceito, pelo menos para fins tributários, e aí isso vai ser confrontado de novo com a Constituição. Acho que a teoria de que a Constituição evolui para abarcar novas realidades é uma teoria bastante sedimentada, né? Sim, na questão tributária a gente tem o livro eletrônico, para a questão da imunidade, tem muitos exemplos, né? Mas veja que o pressuposto, né? Se você tomar a existência de um conceito, e aí aquele conceito clássico, né? Fixo, com os elementos pré-definidos, isso gera um problema, né? Se você pegar um outro tipo de conceito classificatório, ou uma noção, ou tipo, né? Você tem outros desafios, mas você acaba com uma maior possibilidade de manejar essa evolução humana, né? E que o direito acaba por acompanhar isso de uma maneira mais fácil, talvez. Mas esse é um debate de teoria aí, de interpretação da Constituição, que ele é importante para a gente entender a razão pela qual, então, houve essa alteração constitucional, para ampliar o escopo. E aí o texto, então, deixa evidente a possibilidade de instituição de imposto para incidir sobre a propriedade, aí sim, de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. E aí traz algumas exceções, geralmente aqui, essas exceções ligadas à atividade agropecuária, né? Então, Tiago, o que nós estamos falando, né? Se a instituição do imposto, do IPVA, sobre embarcações, ela não vai passar por esse desafio de teoria geral, de ver se enquadra no conceito anterior, porque o conceito mudou. Não. Deixa eu esclarecer. O inciso que traz a competência, né, no artigo 156, ele permanece o mesmo. Veículos automotores. Veículos automotores. E aí vem o parágrafo, acho que é o parágrafo 6º, né, e traz então não pode se dizer que traz um entendimento sobre o que é o IPVA, com uma ampliação de escopo, talvez. Sim, mas que vai estar estampado na Constituição. Passa a ser o conceito constitucional de veículo automotor. Pois é, mas o constituinte aí, originário, ele está sendo desafiado se você entender que existe um conceito ali no inciso específico, né? Verdade, mas aí nós teríamos que considerar se esta alteração, porque ela é feita por emenda, se ela violaria ou não as limitações materiais lá do artigo 60, parágrafo 4, as cláusulas pétreas, né? Pois é. Então... Regra de competência. Regra de competência, você tem os direitos fundamentais, você tem o direito de propriedade. Então, a gente poderia dizer, e vejam, isso é importante, né? Porque a redação do artigo 60 é que não vai ser deliberada emenda
e muito menos aprovada, tendente a abolir, né? Então é super sutil, né? Então está tendendo a abolir o desenho, né, da regra de competência original, tem ela base como direito fundamental, e então quem sabe não vai surgir um questionamento sobre a constitucionalidade da reforma ao ampliar esse conceito de veículos automotores, né? Então E mais, né? Se a gente começar a refletir e discutir aqui, a gente vai encontrar a possibilidade de outras discussões a partir do texto. Por exemplo, você é um velejador aí de primeiríssima, né? E aliás, isso agora começou a me interessar, porque se embarcações são, aí nós temos dois tipos, né? Nós temos aquelas com propulsão a motor e aquelas com propulsão a vela, só a vela. E nós temos aquela com propulsão a vela que leva um motor dentro. E temos nós também a possibilidade de levar o motorzinho e instalar no barco. Pois é. Então ela não tem um motor, mas eu posso levar o motor, instalar e andar com o barco, que é um veleiro. Então, proprietários de veleiro, né, os proprietários de veleiro vão ter aí uma discussão, mesmo com esse conceito de embarcações, porque veleiros são embarcações, mas talvez não sejam embarcações automotoras, né? Não sejam veículos automotores, né? Perdão. Mas muitos veleiros, como eu disse, tem um motor instalado dentro fixo e anda a motor por aí. Isso. Já que você pediu pra gente discutir com mais profundidade e tal, não evitar, tem uma questão aqui de administração tributária terrível também. Porque qual que é o estado? Lembrando, né? Somos uma federação, 26 estados, o Distrito Federal, todos entes tributantes. Quem será competente? Como é que funcionará a cobrança desse tributo? Né? Avião, embarcação... Lembrando que as embarcações são inscritas na Marinha do Brasil, né? Que então, o registro de uma propriedade de embarcação é feito perante a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil é um órgão federal, né? Então é uma divisão federal que tem, obviamente, administrações nos diversos estados, né? Então em diversos portos e capitanias e tudo mais. Mas então eu posso registrar uma embarcação num determinado estado, mas posso manter ela em outro, e ela estará registrada como uma embarcação minha naquele estado, mesmo que eu a mantenha em outro estado, né? Isso. E se essa embarcação, por alguma razão que você certamente saberá explicar muito melhor que eu, está registrada em outro país? O raciocínio vale também para a aeronave, né? E mais, né? Se o contrato de leasing, como fica a propriedade, se durante toda a vida útil desse automóvel, etc., ou embarcação, ou aeronave, esse bem está no país, né? Você tem um sinal claro de riqueza aqui no país. Então você tem discussões difíceis aqui, né? Eu acho que assim vai haver uma necessidade de regulamentação prevendo essas hipóteses, e vai haver uma discussão de conceito em relação ao que é embarcação como um subtipo de veículo automotor, né? Mas acho que o que importa, acho que toda essa discussão é relevante, mas acho que o que importa assim, deixar registrado é que o que a reforma faz, quer dizer, o que vem por aí, né? O que vem por aí no IPVA é a tributação de carro, aeronave e embarcação. Assim, o que nós vamos ver na legislação instituidora desses tributos, nós vamos ver a constitucionalidade dela, o que é que acontece, e nós levantamos aqui uma hipótese de se poderia ou não mexer nesse conceito, né? Na própria emenda mesmo, né? Se a própria emenda poderia mexer nesse conceito. Mas, colocando em termos práticos, assim, toda essa discussão, nós temos a possibilidade agora da tributação de aeronaves, embarcações e carros pelo IPVA, Estado e Distrito Federal, nessa competência. Tá ótimo, acho que vamos tratar do ITCMD no próximo, que também é dessa competência, e vamos em frente, vamos percorrer a reforma toda.